pode misturar os vinhos? Será? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. É um prazer ter você aqui mais uma vez, onde eu te convido a sermos bereanos dos dias de hoje, a estudarmos, examinarmos a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a expressão misturar os vinhos. Você provavelmente já deve ter ouvido essa expressão. E ela é usada no sentido de que um cristão de uma denominação não pode ouvir palavras, pregações de outras denominações, ou mesmo visitar essas denominações, ou manter amizades com pessoas de outras denominações, para que não haja uma mistura de ideias, para que não haja ali uma confusão de entendimento a respeito da palavra de Deus. A pergunta é: será que é isso que a Bíblia diz? Jesus disse para não misturar os vinhos? Nós vamos ver aqui no livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 17, que é da onde essa expressão é tirada. Jesus diz assim: nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Veja que em momento nenhum Jesus diz que não se pode misturar os vinhos. E nem tampouco tem o sentido que essa expressão tem sido usada. O que Jesus disse aqui é que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. O que isso significa? Os odres eram recipientes de couro, geralmente usados para armazenar o vinho. Quando novos, eram maleáveis. Eles se adequavam bem ali ao vinho. Quando velhos, se tornavam duros, enrijecidos. O vinho novo, ele tem o seu processo natural de fermentação. E claro que, sendo colocado um vinho novo em um odre velho, esse odre velho corria o risco de não suportar a pressão do vinho e se romper, perdendo tanto o odre quanto o vinho. Foi isso que Jesus diz aqui no versículo, e o que isso representa é que o vinho novo é a graça, o evangelho, aquilo que Jesus veio trazer. O odre velho representa a mentalidade religiosa, a mentalidade presa a práticas mosaicas, a mentalidade presa às práticas religiosas da época. Se você olhar aqui o contexto, você vai ver que Jesus dá essa resposta aos discípulos de João Batista. E qual foi o questionamento deles? Eles disseram: mestre, por que nós jejuamos, os fariseus jejuam e nós não vemos os seus discípulos jejuarem? Veja que a cobrança deles foi por uma prática religiosa. Eu não estou dizendo que você não deve jejuar. O que eu estou falando é que o jejum deve ser algo entre você e Deus. Não foi isso que Jesus disse? Que quando jejuarmos, não devemos aparentar aos homens. Então veja que essa cobrança deles, de que não viam os discípulos de Jesus jejuarem, era justamente essa cobrança por práticas religiosas que o Senhor Jesus veio para cumprir e completar. Foi isso que Jesus fez com a lei.
Ele cumpriu a lei e ele completou a lei, trazendo assim a graça. Uma mente enrijecida pela religiosidade não entende isso. Uma mente velha, apegada às velhas práticas, aos velhos costumes, não consegue compreender a graça. É por isso que se fala tão pouco a respeito da graça. Jesus veio trazer algo novo, algo para que você, como cristão, seja livre, livre desses ritos, livre das religiosidades, livre de toda a lei, que você viva debaixo da graça. E é claro que estar debaixo da graça não é ter uma vida libertina. Isso é assunto para outro vídeo, nós vamos tratar também sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é que odres velhos não suportam vinho novo. É isso que Jesus disse aqui. Inclusive no versículo anterior, ele diz assim: ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, você pode me perguntar ou pesquise você mesmo. Afinal, eu te convido sempre a ser um bereano dos dias de hoje. Procure, pesquise, se dedique em aprender sobre a palavra de Deus. Foi um prazer ter você aqui e nunca se esqueça que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Até a próxima.